versículo 14. O apóstolo Paulo, ele diz assim: Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos, olha só, que a lei é meu Deus, a lei é espiritual. A lei é espiritual. Irmãos, tem muita coisa profunda ainda que a gente não tocou aqui no ministério nesses 5 anos. Que nem um exemplo. Quando o Senhor deu a Moisés para fazer o tabernáculo e posteriormente ensinou como fazer o templo, a Bíblia mostra que tudo que foi passado era segundo o que existe no céu. É inspirado pelo que há no céu. Isso é muito profundo. É demais. A gente não tocou nessas profundezas aqui. Para nós, falar sobre isso é novidade. Sim ou não? Tocamos muito ali na constituição do reino dos céus, sobre o que é farinha, o que é fermento, o que é trigo, o que é joio. Falamos muito sobre como será o tempo do fim, a manifestação de Cristo, do reino dos céus, de forma plena, né? Mas nessas verdades aí a gente ainda não tocou, mas com a graça de Deus nós vamos tocar em muito, para amadurecimento nosso. Bom, aqui o apóstolo Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Que luta, hein? A lei é o quê? Espiritual. E a nossa natureza é o quê? Carnal. Tá vendo? Por que é tão difícil a gente receber o que está na lei? A gente sabe que hoje nós vivemos debaixo da graça, mas o Senhor tem nos mostrado que a gente não pode usar dessa liberdade para dar liberdade para nossa carne. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro que ele vivia debaixo da lei de quem? De Cristo. Ou seja, há uma lei e também há ainda a nossa carne. Então a luta é o quê? Continue. Por que esse capítulo que eu pedi para os irmãos lerem é tão importante? Porque ele toca nessa verdade e fala sobre isso. E se nós estudamos, né, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, a gente começa a enxergar que essa batalha existe e como vencê-la. Que essa batalha existe e como vencê-la. Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. A partir do momento que você começa a conhecer a vontade de Deus, você começa a ter asco, nojo das coisas pecaminosas. Só que quem aqui pode testemunhar que mesmo tendo nojo do pecado, em alguns momentos o pratica? Levanta a mão. Então você também passa por algo semelhante, ou passou por algo semelhante que o apóstolo Paulo também passava. Amém? Ele mesmo está dizendo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é o quê? Ou seja, ele tinha o desejo de praticar o quê? A lei de Deus, ele só não conseguia. Versículo 17, aí ele diz assim, ó, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita. Olha só,
o que a palavra de Deus revela, igreja. Que na carne do ser humano habita o pecado. E veja que ele está falando do pecado de uma forma que ele está personificando o pecado. Por quê? Está personificando. Quem habita? Uma coisa não habita. Para habitar tem que ser uma pessoa que habita, uma pessoa que faz morada. Quem habita lá na sua casa? Você, sua esposa, seus filhos. Agora aqui ele está apresentando a carne como uma casa e o pecado como uma pessoa que habita nessa casa. Por isso, esses dias eu virei para vocês e falei, a gente precisa enxergar que Deus, Ele não quer nos ajudar a melhorar. Ele quer nos matar para que Cristo possa viver por nosso intermédio. Jesus Cristo, Ele não veio aqui para melhorar o antigo Adão. Ele veio aqui para exterminar, crucificar o antigo Adão. Por isso que a gente passa pelo batismo. A paz, irmão, seja bem-vindo. Por isso a gente passa pelo batismo. O batismo é um sepultamento, e quando nós saímos da água é uma vida de ressurreição. E isso daí hoje em dia está esquecido no meio dos cristãos, não está? Hoje em dia o batismo para muitos é só mais uma doutrina, é só mais uma atitude religiosa para fazer parte de uma denominação, ter uma carteirinha de membro. Porém, biblicamente não é isso. O batismo é a velha criatura sendo o quê? Morta, para que a gente viva em novidade de vida, não seguindo mais o curso desse mundo, mas os passos, o caminho, a verdade, a vida, o Senhor Jesus. Quem está entendendo? Então, o que habita na carne do ser humano? Lembra do exemplo de quinta-feira, aqui nesse salão? Se nós agora apagarmos as luzes, como que fica o salão? Nas trevas. E se nós acendermos? Iluminado. E se a gente fechar toda a janela, a porta, tudo? Como quem diz assim, a luz está acesa. Vamos fechar tudo para as trevas não conseguirem entrar. E aí vamos apagar a luz, para ver se elas aparecem. Aparecem ou não aparecem? Porque nesse exato momento há trevas aqui. Porém as trevas, elas não prevalecem contra a luz, é mais forte. Então as trevas desaparecem quando a luz está forte. E isso também é a luta que nós temos hoje dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo, a luz divina. Mas no corpo nós temos as trevas. Se a gente não estiver ali com as nossas vasilhas cheias do azeite, com a lâmpada acesa, quem acaba aparecendo? O pecado que habita em mim e você. Oh, irmãos, o Senhor quer nos amadurecer nesse assunto. Ele quer que a gente enxergue essas verdades. No corpo humano, indiferente, rico, pobre, alto, baixo, indiferente da pátria, no corpo humano habita o pecado. Por isso Cristo disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua, mata a velha criatura, o velho homem, e me siga, ou seja, viva em novidade de vida. Amém, irmãos?